Fala estudante, fala aí concurseiro, fala aí futuro escrevente. Gente, olha, hoje nós vamos falar de atualidades. E eu quero fazer uma observação aqui, o pessoal não gosta muito quando eu faço observação, mas eu vou fazer, goste quem quiser. Ó, 6 questões de atualidades, tá? Ok, todo mundo sabe. Vocês já perceberam que matemática também pede 6 questões? Olha só, e vocês perceberam que atualidades, a VUNESP vai cobrar o quê? Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2021, divulgados na mídia local e ou nacional. Já matemática, também são 6 questões. Operações com números reais, mínimo múltiplo comum, razão e proporção, porcentagem, regra de 3, média aritmética, juros, equação, sistema, relação de grandeza, sistemas de medidas usuais, noções de geometria, resolução de situações, problema. Então, vocês perceberam que é mais fácil aqui você se lascar em atualidades, né? Tipo, correr atrás, pesquisar, fazer questões, ver notícias do semestre inteiro, do que aprender matemática. Eu faria o seguinte, ó, eu aprenderia aqui o mínimo aqui que eu conseguisse aprender para acertar 3 questões, entendeu? Porque não adianta você perder muito tempo aqui, ó, com matemática, com todos esses assuntos, sendo que ela pede o mesmo número de questões que atualidades. Então eu focava mais em atualidades, eu acho que é mais fácil focar em atualidades, mas vamos ao que interessa, vamos às questões. A primeira questão aqui, ó, este mês ficou marcado pelo início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e em diversos países. Que mês foi esse? Fevereiro? Março? Janeiro, abril ou dezembro? E aí? Quem não sabe, quem sabe fala aí, acerta, tipo eu sei. Quem não sabe vai saber agora. Vamos ver aqui, ó. Em meio ao caos e a notícia de tantas mortes causadas pelo coronavírus, o mês de janeiro também trouxe uma esperança aos brasileiros com a divulgação da eficácia da vacina Coronavac. Então, o mês que ficou marcado pelo início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e em diversos países foi janeiro. Pronto. Fácil, janeiro. Facinho aqui para... Próxima. Em janeiro, o Brasil passou da marca de 200 mil mortes por Covid-19, pouco menos de 10 meses depois de registrar oficialmente a sua primeira morte pelo novo coronavírus. Qual país registrou mais mortes que o Brasil até janeiro? Foi a China, o Japão, a Índia, Estados Unidos ou foi a Indonésia? Quem sabe responde, quem não sabe vai saber agora. E se você não sabe, vai anotando no caderno essas questões. Você coloca o enunciado, copia. Tem muita gente preguiçosa que fala, eu vou perder um tempão. Não vai perder tempão, gente. Isso aí é para fixar na mente. Se você não sabe aqui, ó, qual país registrou mais mortes que o Brasil até janeiro, você vai saber agora e você vai marcar no seu caderninho. Então, ó, cadê? Aqui, ó, o Brasil supera a marca de 200 mil mortes por Covid-19. Terminamos o ano falando da pandemia da Covid-19 e começamos com ela também, já que os números são alarmantes. Em janeiro, o Brasil passou da marca de 200 mil mortes por Covid-19, pouco menos de 10 meses depois de registrar oficialmente a sua primeira morte pelo novo coronavírus. Em mortes, o país só está atrás de quem? Dos Estados Unidos, onde já morreram 440 mil pessoas. Isso era em janeiro. Então, ó, a resposta aqui correta da questão aqui seria Estados Unidos. Próxima. Em meio ao caos e a notícia de tantas mortes causadas pelo coronavírus, o mês de janeiro trouxe uma esperança aos brasileiros com a divulgação da eficácia de uma vacina. Depois de muitos questionamentos da comunidade científica, qual o nome da vacina e qual empresa a desenvolveu? Foi a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Foi a AstraZeneca, desenvolvida pelo Instituto Butantan e Fiocruz. Foi a Comirnaty, desenvolvida pela Comirnaty.
Foi a cloroquina desenvolvida pelo Instituto Butantan? Foi a Sinovac desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Johnson Johnson? Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. E aí, se você não sabe, faz aquele esqueminha, anota no caderninho e me segue que você vai ser feliz. Então, vamos lá. Eficácia da Coronavac em meio ao caos e a notícia de tantas causas pelo coronavírus. O mês de janeiro também trouxe uma esperança aos brasileiros com a divulgação da eficácia da vacina Coronavac. Depois de muitos questionamentos da comunidade científica, o Instituto Butantan divulgou a taxa de eficácia geral da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac. Então, a resposta correta aqui é a letra A de avião. Foi a Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. 4. Qual a primeira pessoa a tomar... Qual a primeira pessoa a receber ou a tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil? Foi o governador de São Paulo, João Dória. Um paciente em estado grave de São Paulo, o ministro da Saúde, o diretor do Instituto Butantan ou uma enfermeira de São Paulo? E aí, quem foi? Você sabe? Você sabe? Você não sabe? Se não sabe, a gente vai saber agora. A Anvisa aprova vacinas. No dia seguinte à divulgação da eficácia da Coronavac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido para o uso emergencial da vacina contra a Covid-19. Foi aprovado o uso emergencial de 2 vacinas, a Coronavac do Instituto Butantan e da Sinovac e a da AstraZeneca, Universidade de Oxford, representada no Brasil pela Fiocruz. Minutos depois, uma enfermeira de São Paulo, a Mônica Calazans, de 54 anos, se tornou a primeira pessoa a receber a vacina no país. Do grupo de risco, por ser obesa, hipertensa e diabética, ela trabalha em UTI de hospital. A tia está já morrendo. Então, foi uma enfermeira de São Paulo. Eu coloquei uma enfermeira aqui, mas é uma enfermeira de São Paulo quem recebeu a primeira. A tiazinha estava para morrer já. Hospitais sem oxigênio e profissionais da saúde vendo pacientes de Covid morrerem asfixiados, doentes levados a outros estados, cemitérios sem vagas e toque de recolher. Colapso na saúde causado pela pandemia do novo coronavírus. A notícia refere-se a qual estado brasileiro? E aí? Esse caos ocorreu no Rio de Janeiro? Ocorreu na Paraíba? No Amazonas? Em São Paulo? Ou em Pernambuco? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai aprender. Olha aqui, ó, colapso na saúde Amazonas. O mês também marcou o triste colapso na saúde no estado do Amazonas, causado pela pandemia do novo coronavírus. Hospitais sem oxigênio e profissionais de saúde vendo pacientes de Covid morrerem asfixiados. Doentes levados a outros estados e cemitérios sem vagas e toque de recolher. Então, a alternativa correta aqui é Amazonas. 6. O Japão anunciou em janeiro que detectou uma nova variante do coronavírus em 4 viajantes de determinado país. Os passageiros desembarcaram em Tóquio em 2 de janeiro. Autoridades disseram que a nova cepa é diferente das que foram identificadas no Reino Unido e na África do Sul, mas ainda não há evidências de que ela seja também mais infecciosa. A qual país a notícia está relacionada? Estados Unidos, China, Itália, Brasil ou Índia? E aí? Você sabe, sabe. Quem não sabe vai ter que anotar no seu caderninho. Então vamos ver que país é esse que estava exportando viajantes com a nova... Vamos ver. Japão identifica nova variante vinda do Brasil. Japão identifica nova variante vinda do Brasil.
O Japão anunciou em janeiro que detectou uma nova variante do coronavírus em 4 viajantes que vieram do Brasil. Os passageiros estavam no Amazonas e desembarcaram em Tóquio em 2 de janeiro. Autoridades disseram que a nova cepa é diferente das que foram identificadas no Reino Unido e na África do Sul, mas ainda não há evidências de que ela seja também mais infecciosa. Então, Brasil exportando os doentes. Olha o Brasil, anota aí. Okay. Michael Ryan declarou no mês de janeiro que a situação do Brasil na pandemia do Covid-19 continua a ser muito preocupante. Segundo ele, a única forma de resolver o problema no Brasil é suprimir a transmissão comunitária, com a união das esferas do governo e das comunidades locais. Quem é Michael Ryan? Nome de filho, Michael Ryan é nome de menino rico. Michael Ryan é quem? O vice-presidente dos Estados Unidos? É o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, OMS? É o secretário da ONU? É o presidente da Cruz Vermelha? Ou é o diretor do Instituto Butantan? Você sabe? Você não sabe? Corre para o abraço. Vamos ver quem é esse Michael Ryan. Eita. OMS alerta sobre a pandemia no Brasil. O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, OMS, Michael Ryan, declarou este mês que a situação do Brasil na pandemia do Covid-19 continua a ser muito preocupante. Então, Michael Ryan é o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde. Marca isso no seu caderninho. A alternativa correta aqui é a letra B de adoidado. O mundo ultrapassou uma triste marca de casos confirmados de infecção pelo coronavírus, segundo a contagem mantida pela Universidade Johns Hopkins. Uma em cada 76 pessoas no planeta foi diagnosticada com Covid-19. Estados Unidos, Brasil e Índia lideram a lista de países mais afetados. O total de mortes associadas à Covid-19 no mundo passa de 2,1 milhões. Qual seria essa marca aqui, essa triste marca de casos confirmados? 5 milhões? 7 milhões? 10 milhões? 8,5 milhões ou 100 milhões? E aí, quem sabe faz a hora, quem não sabe segue agora. Vamos ver para a gente não perder tempo. Vamos aqui, ó. Coronavírus, mundo supera 100 milhões de casos de Covid, 100 milhões aqui, a gente, é 100 milhões de casos, 100 milhões, é muita gente infectada, 100 milhões. Vamos à próxima. Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio em construção no complexo de determinado instituto, maior produtor de vacinas no mundo. Ao menos 5 pessoas morreram. A produção de doses para a Covid-19 não foi afetada. E, segundo o governo local, o incêndio teria começado devido a uma falha elétrica. Em qual país está localizado este instituto? Guatemala, Reino Unido, Bélgica, África ou Índia? Qual o país que é o maior fabricante de vacinas do mundo? A Guatemala, o Reino Unido, Bélgica, África ou Índia? Vamos ver. Incêndio em fábrica de vacinas da Índia. Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio em construção no complexo do Instituto Serum, na Índia, maior produtor de vacinas do mundo. Então, a Índia aqui é a maior produtora de vacinas do mundo. Se ligou? Agora vamos à próxima. Apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o Congresso dos Estados Unidos no início do mês. Eles entraram no Capitólio durante a sessão que certificaria a vitória do novo presidente eleito nas eleições de novembro, forçando a saída abrupta de parlamentares e a interrupção da cerimônia. 5 pessoas morreram durante a invasão, sendo um policial e 4 manifestantes. O nome do novo presidente dos Estados Unidos é John Biden, acho que é assim que fala, né? John Biden, Jill Biden, Bill Stevenson, Joe Biden ou Bill Biden. Não sei falar, mas é mais ou menos isso.
Quem sabe, sabe. Quem não sabe, fácil essa, né, Zé? Mas vamos ver o nome do bonitão. O Congresso dos Estados Unidos é invadido. Apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o Congresso dos Estados Unidos no início do mês. Eles entraram no Capitólio durante a sessão que certificaria a vitória de Joe Biden nas eleições. Será que é assim que fala? Joe Biden? Nas eleições de novembro, forçando a saída abrupta de parlamentares. Então é Joe Biden ou Joe Biden. Então, esta resposta aqui está aqui a letra C. Letra C não, letra D de doido. Joe Biden, John Biden, sei lá, está aqui, é Joe Biden. Eita, desculpa. Qual país rompeu definitivamente no início de 2021 com a União Europeia após deixar o bloco em janeiro de 2020? Foi o Reino Unido? Foi a Espanha, foi a Alemanha, foi a Finlândia ou foi a Áustria? E sabe ou não sabe? Se sabe, fala. Se não sabe, fica quieto e me segue aí. E se inscreve aí, né? Ó, a gente vai falar de todos os meses, tá? A gente vai colocar, eu vou fazer vídeo aqui as questões de aqui é de janeiro. Depois vai ser fevereiro, março, abril, maio, junho e vamos se lascar estudando. Vamos aqui. Biden toma posse, Ruptura definitiva do Reino Unido. Ruptura definitiva. Reino Unido e União Europeia. Mas não só de pandemia de Covid-19 marcaram os assuntos noticiados no mês de janeiro. O início de 2021 foi o marco da ruptura definitiva do Reino Unido com a União Europeia. Mais de 4 anos após os britânicos votarem pelo Brexit, o país já deixara o bloco em janeiro de 2020, mas agora chega ao fim do período de transição, marcando a saída britânica do mercado comum e da União Aduaneira. Então, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Segura nisso aí, segura nisso, rapaz. Começaram a ligar aqui uma máquina ali, caramba. Reino Unido. Vamos à próxima aqui. Um tribunal de Londres decidiu que o fundador do Wikileaks não deveria ser extraditado para os Estados Unidos, onde ele enfrenta acusações de violação de uma lei de espionagem, a conspiração para obter documentos secretos e conspiração para obter documentos secretos. A juíza Vanessa Ballester afirmou que não o extraditaria por haver um risco real de que ele poderia cometer suicídio. O nome do fundador do Wikileaks é Julian Assange, Sergei Skripal, Anthony Armstrong Jones, Alexei Navalny ou Vladimir Putin. Essa serra tá foda. Essa tá complicado. Vamos aqui no ver quem é esse bonitão aí. Justiça nega a extradição de Assange. O Tribunal de Londres decidiu que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, não deveria ser extraditado para os Estados Unidos. Então, a resposta correta aqui seria o Julian Assange. Próxima, antes que os caras liguem a máquina ali do lado. O direito à interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para vítimas de estupro ou em casos de risco à saúde de gestantes, agora é extensivo a todas as mulheres. A lei que criminalizava o aborto foi retirada no primeiro dia do ano de 2021 da legislação do país. No final do ano passado, a Argentina também descriminalizou o aborto. Já no Brasil, o presidente Bolsonaro se manifestou dizendo que jamais deixaria isso acontecer no país. O texto diz respeito a qual país? Reino Unido, Índia, Coreia do Sul, China ou Coreia do Norte? Vamos ver. Quem sabe responde, quem não sabe me acompanha aqui. Coreia do Sul descriminaliza o aborto. Coreia do Sul descriminaliza o aborto. A Coreia do Sul descriminalizou o aborto. O direito à interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para vítimas de estupro ou em caso de risco à saúde de gestante, agora é extensiva a todas as mulheres. Então, resposta correta aqui seria Coreia do... Seria não, né? É Coreia do Sul.
Vamos aqui a próxima. Um ataque a 100 civis por jihadistas no início de janeiro foi considerado um dos piores massacres de civis no país da África, ou da África Ocidental. A chacina ocorreu entre os 2 turnos da eleição presidencial e é um desafio para a democracia de uma das nações mais pobres do mundo. O país tenta estabelecer uma democracia, mas jihadistas promovem ataques para tentar controlar algumas partes do país. Este massacre aconteceu em que país? Nigéria, Afeganistão, Líbia, Níger ou Nova Guiné? E aí, quem sabe desse massacre aqui? Quem lembra? Quem não lembra, segue comigo. Massacre no Níger por jihadistas. Um ataque a 100 civis no Níger por... Nossa, tá difícil. Um ataque a 100 civis no Níger por jihadistas no início de janeiro foi considerado um dos piores massacres civis no país da África Ocidental. Então, atualidades aqui é... A resposta correta, letra D, Níger. 15. O primeiro-ministro Mark Rutte anunciou a renúncia de seu governo, assumindo a responsabilidade por um escândalo em que milhares de famílias, muitas de origem estrangeira, foram falsamente acusadas de fraude no recebimento de benefícios sociais e injustamente obrigadas a pagar milhares de euros. Fiscais multaram mais de 10 mil famílias por fraude de subsídios governamentais, mas o cálculo dos funcionários públicos estava errado. Mark Rutte foi o primeiro-ministro de qual país? Da Inglaterra, Hungria, Alemanha, Argentina ou Holanda? Vê só, o cara errou aqui, né? Teve um erro e o cara pediu, renunciou. Se é no Brasil, o cara manda todo mundo se ferrar. Esse Mark aqui. Governo da Holanda renuncia. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou a renúncia do seu governo, assumindo a responsabilidade por um escândalo em que milhares de famílias, muitas de origem estrangeira, foram falsamente acusadas de fraude no recebimento de benefícios sociais e injustamente obrigadas a pagar milhares de euros cada uma. Então, a Holanda aqui, ó, dando exemplo ao Brasil, né? No Brasil, os caras que renunciar porque... 16. O primeiro tratado para banir as armas nucleares entrou em vigor em 22 de janeiro. O pacto internacional foi ratificado por 51 países, embora nenhum seja potência nuclear. A Alemanha, que hospeda ogivas nucleares americanas, também não assinou o documento. O Tratado da ONU sobre as proibições de armas nucleares proíbe seus signatários de produzir, armazenar, vender e usar armas nucleares. Qual o nome desse tratado? Tratado de Proibição de Armas Nucleares? Pacto da Paz Internacional? Pacto da ONU? Pacto das Nações da Paz ou Tratado Internacional de Convivência Pacífica? Então, vamos aqui. Isso aqui, deixa eu ver. Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Tá aqui. É o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Aqui. Beleza. Então, essa aqui foram... Tem mais? Não. Então, que foram as questões, né, dos assuntos mais importantes, as atualidades, os assuntos mais importantes, as notícias mais importantes do mês de janeiro. Isso aqui foi só do mês de janeiro. Tem mais, ainda falta todos os meses. Então, se inscreve aí no nosso canal se você precisa saber desses assuntos. E um aviso aqui ao pessoal que tem nossa apostila, essas questões, tá? Essas questões já estão lá disponíveis para vocês, meus queridos companheiros. Então, quem tem a nossa apostila já está de posse dessas questões. É isso aí, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. E aqui, ó, não esqueça, ó, 6 questões de atualidades contra 6 de matemática. Eu me lascava em atualidades. É isso aí, até a próxima. Tchau, valeu.